Bom, vou começar perguntando, na sua profissão, na sua área, o que você faz dentro da polícia? Com seus atributos, o que você pode fazer dentro da polícia? Então, a parte investigativa, a gente trabalha assim, trabalhei muito tempo com o Dr. Montoro, no DHPP, então a gente auxiliava, né, nas entrevistas e tal, de uma forma passiva, né, inicialmente foi bem legal, na verdade foi ele que me colocou, né, assim, nesse meio, o primeiro contato que eu tive, e aí é um trabalho passivo, ele procurou a gente como aluno, né, então a gente deu aula para ele, ele se interessou, começou a trazer alguns casos até a gente conseguir, assim, dar uma orientação para ele dentro das entrevistas. Então o nosso trabalho basicamente era afunilar um pouco a investigação para ganhar tempo, né, principalmente quando se tratava de vítima, de criança, por exemplo, essas coisas, crimes assim, quanto mais rápido, melhor. Você conseguir, né, desvendar alguma coisa. E aí, eu comecei assim. O meu trabalho na parte preventiva, né, atuo bastante com o GAT, o COI, o BOP de São Paulo, né, o Pavão, agradeço, um abraço para todo mundo lá, que é justamente, principalmente na parte de negociação e gerenciamento de crise. Então, quando tem aquela situação extremamente tensa, que você tem pouquíssima margem para erro e você precisa desarmar uma pessoa, solta o refém, larga a arma, se entrega, e a pessoa está num estado emocional lá para cima. Então a gente tem as estratégias para isso. Pode-se dizer então que você não se desestabiliza nunca? Jamais. Um cara da sua profissão jamais se desestabiliza? Não, ó, a gente pode estudar o quanto for, mas se você respirar, você está sujeito a isso. Todo mundo. Você perde a cabeça. Imagina que quem estuda esse tipo de assunto, por dizer assim, fica quase que não vulnerável, porque conseguiria então manipular uma situação ou circunstância, né? Não sucumbindo à natureza humana, por assim dizer. Boa, na verdade, assim, com o tempo de experiência, assim, você vai apanhando, você consegue diferenciar em várias situações. Então, pô, às vezes você pega um caso, um estupro de um vulnerável, é complicado, cara. Mesmo se tem filho ou não, você pega um negócio assim, te contamina. Mas ainda assim, no profissional, você consegue diferenciar. Na vida pessoal, cara, você tá sujeito a uns negócios que acontecem coisas assim que tá fora do seu controle. Aí é perigoso. Você teve há pouco no caso do Pedrinho Matador. Sim. Você teve com o Pedrinho. Tive com o Pedrinho. Você esteve com ele? Eu teve com ele. Como é o Pedrinho pra gente? Como foi o Pedrinho que você encontrou? Tá. Posso divulgar bastante coisa agora, né? Eu tenho um colega advogado aqui, o Dionísio, ele sempre fica me pontuando que eu posso falar ou não. Ele faleceu agora, mas eu fui assim, fui convidado, né, pela mulher que morava com ele, né, para fazer um estudo sobre ele, uma entrevista, né, para dar um parecer para ela. E aí eu cheguei lá e fiz uma entrevista. Eu sabia que era extremamente difícil, né, você extrair informação de alguém que tá extremamente fechado, que passou o que ele passou na vida e tal. Mas a minha parte foi fria, investigativa, né? Eu queria saber, assim, não sou um psicólogo, então não quero saber se ele tá apto a ficar na sociedade, essas coisas, não é comigo. O meu trabalho é analisar fatos. Então, assim, foi uma situação pontual que a mulher me pediu, né, sobre a segurança, etc e tal, e eu fui investigando isso, né, qual seria a probabilidade disso acontecer de acordo com o discurso dele. E foi uma conversa bem, assim, tranquila quando ele estava dentro da persona dele, né, porque, assim, acho que ele já falou tantas vezes a mesma coisa que é um negócio que ficava um pouco meio ensaiado, né, mas, assim, é o mecanismo de defesa dele, dá até para entender, tipo, tudo que ele já passou, né, e a gente se adapta às situações. Então, colocar, tipo, uma persona pra sobrevivência dele. Nossa, ele contou a história dele, é bem pesada, assim. Então, mas foi legal. E foi um desafio, porque pra mim foi, acho que, o segundo maior desafio de uma pessoa que não quer soltar nenhum tipo de informação, ela já tá com o negócio lá pronto, e você tenta lá, e ele sempre se segurava. Ele era bem, assim, articulado. E você uma coisa boa, não coisa ruim. Tá. Você se prepara. Qual é a preparação que você tem para isso? Você precisa fazer uma preparação ou você é o seu dia a dia e tá tudo certo, independente de quem você vai conversar? Com o tempo, a gente consegue diferenciar essa entrevista. Então, é uma coisa que fica meio estratégica, né? Por exemplo, um exemplo bem tosco, assim. A gente fala da entrevista, né? Que não é, no caso, a coercitiva. E hoje em dia, qualquer protocolo, método, estratégia de entrevista, ela é feita de uma forma amigável, passiva. Então, você tem o famoso rapport, né? Na verdade, nós utilizamos o rapport tático estratégico. Vem lá do FBI, um outro framework. E aí a gente fala da tal da empatia. Você tem que mostrar empatia para a pessoa tem que saber que você é amigo e tal. Mas, cara, isso é a pior lenda que existe. Porque a partir do momento que você mostra empatia por alguém, automaticamente você está contaminado, enviesado. Então, nós temos algo chamado de empatia cognitiva. É você saber como lidar com as pessoas e tal, o que eu tenho que fazer, papapá, mas não se contaminar. Então, você tem sempre um limite. Então você pode, assim, abraçar a causa da pessoa, mas você tá na defensiva até então.
Então, a partir do momento que você se pega, qualquer que seja o caso, a situação, você se pega com algum resquício assim, meu Deus do céu, você começa a ficar arrepiado, contamina de alguma forma, é a hora que você tem que afastar o carro, aumentar a perspectiva, que você vai fazer besteira ali. Caramba. E nesse caso, Thiago, do Pedrinho, ainda nesse assunto, você percebe que o cara tá fazendo uma parada ensaiada, que ele tá ali falando algo que, entre aspas, ele já tem o costume de dizer aquilo. Sim, sim. Aí, mesmo que tenha acontecido, né, de tanto que já entrevistaram, no caso que ele falou da mesma coisa, fica um discurso meio automático. Não é mentiroso, mas é um discurso meio automatizado. Ele não tem mais o que colocar ali de novidade. Sim, sim. Tipo, se você pega assim, as histórias que ele conta, ele muda algumas palavras. Mas não que seja mentira, é real, aconteceu. Né? A gente só pegou algumas coisinhas assim. Mas dá pra distintas. perceber que tem algo a mais? Dá. Tem um negócio, análise do discurso, se você quiser falar disso depois, a gente mete o pau, porque as pessoas têm uma ideia errada que a linguagem corporal, o corpo, as microexpressões e tal, é a solução pra tudo. É ajuda pra tudo, é um universo. Mas a parte da credibilidade, que é a minha área que eu amo, de expertise, é voltada no verbal. E dentro do verbal nós temos um negócio que chama imply omission, que é a omissão implícita. Então a pessoa ela vai falar, vai colaborar com você, fingir que ela é uma pessoa que está colaborando, solícita pra caramba, mas na verdade as entrelinhas dizem outras coisas, que é a análise linguística forense do discurso, né? Que a gente analisa palavra por palavra, semântica, Caramba, o seu cérebro deve ficar ao tempo que tá falando com a pessoa e tá né, fazendo a conta. Eu falei pra você na vida pessoal. Exatamente, porque deve ser muito difícil você tá conversando com a pessoa e falando isso vai levar a isso, que leva aquilo. Tudo bem que você tem anos e anos de profissão, ok. Mas são todas histórias novas, né? Você não repete as histórias. Nunca.